Hoje a gente vai mergulhar na história de uma voz que está quase se calando para sempre, uma língua bem no coração da Europa, que está à beira da extinção e que conta uma história fascinante de migração, de política e, claro, de identidade. Pensa só por um instante. E se todo o seu universo cultural, sabe, suas histórias, suas piadas, as tradições da sua família, só pudessem ser compartilhadas com um grupo de pessoas que cabe, sei lá, num auditório pequeno? Pois é, essa é a realidade para os falantes da língua que a gente vai conhecer hoje. Então, para começar, vamos tentar entender a identidade um tanto complexa dessa língua. Ela não tem um nome só, tem vários, o que já dá uma boa pista sobre a sua história, que foi bem fragmentada. Oficialmente, o nome dela é Istro-Romeno. Ela pertence à mesma família do romeno, que talvez seja mais familiar, mas olha que curioso, ela evoluiu de forma totalmente isolada por séculos, nessa pequena península do Mar Adriático. E aqui a coisa fica muito interessante. Enquanto os próprios falantes se identificam como Rumeri, a história deu a eles outros nomes. Shiribiri, por exemplo, começou como um apelido pejorativo, meio que uma gozação dos croatas com o som da língua. Cada nome desses conta um pedacinho da história de como eles eram vistos pelos seus vizinhos. E essa história, como a gente pode imaginar, é marcada por grandes deslocamentos, por pressões políticas que acabaram moldando o destino não só do povo, mas da própria língua que eles falavam. Acredita-se que os ancestrais dos istro-romenos chegaram na Istria uns 600 anos atrás. Eles provavelmente se instalaram numa área que tinha sido devastada, deixada vazia pela peste negra. E levaram com eles essa língua românica para um novo lar. Então, o ponto de virada acontece mesmo no século XX. Depois da Primeira Guerra, a Ístria se torna parte da Itália. Mas o grande baque, o que mudou tudo de vez, foi em 1947. Com a península passando a pertencer à Iugoslávia comunista, muitos falantes fugiram. Foram para cidades maiores, para outros países. Essa diáspora foi um golpe devastador para a comunidade. E esse golpe se reflete de uma forma bem direta nos números. Vamos dar uma olhada em como essa comunidade de falantes encolheu de um jeito drástico em menos de um século. Em 1926, um estudioso romeno estimou que havia mais ou menos uns 3.000 falantes. Um número pequeno, claro, mas ainda assim uma comunidade viva, vibrante. Só que apenas 5 anos antes disso, o censo oficial italiano já mostrava um número bem menor, cerca de 1.600 pessoas que se declaravam falantes. Ou seja, a assimilação, a perda da língua, já estava em pleno andamento. E agora este número é o que realmente choca. No final do século, em 1998, uma pesquisa encontrou apenas 170 falantes ativos nas aldeias de origem. 170. A maioria já bilíngue ou até trilíngue. Foi uma queda catastrófica. Bom, com esses números, não é nenhuma surpresa que a Unesco a classifique oficialmente como seriamente ameaçada. É um alerta global, um aviso de que estamos prestes a perder um pedaço do patrimônio linguístico da humanidade. Mas afinal, o que é que se perde quando uma língua desaparece? Vamos mergulhar um pouco no que torna o istro-romeno uma língua tão única, tão preciosa. E esta imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só, apesar de ser uma língua românica com raiz lá no latim, metade do vocabulário dela vem do servo-croata. É um verdadeiro mosaico linguístico, que foi absorvendo influências de todos os vizinhos eslavos e italianos ao longo dos séculos. É como se fosse uma língua românica com uma alma eslava. Para a gente ter uma ideia de como soa essa cultura, essa mistura toda, vamos ver um exemplo bem concreto, antes que desapareça por completo. Aqui a gente tem a oração do Pai Nosso, do lado esquerdo em istro-romeno e do direito em romeno padrão. Dá para notar o parentesco, a raiz comum, né? Mas também dá para ver as diferenças enormes que séculos de isolamento, influências diferentes criaram. Cada palavra diferente ali é um eco da história. E isso nos leva à reflexão final. Quando a última pessoa que fala istro-romeno se for, não vamos perder só um conjunto de palavras. A gente perde uma visão de mundo única, uma história de 600 anos de resiliência, de adaptação. A pergunta que fica é: quantos outros tesouros culturais como este estão, agora mesmo, desaparecendo em silêncio ao nosso redor?